Ah, voltou. Então vai ser salvo normal lá para o conselho. Então, assim, às vezes, são situações que aí a gente guarda, porque aquilo, eu penso assim, como terapeuta, isso bate num lugar que, de repente, pode estar incomodando. Mas se para a pessoa não está, então a gente não vai mexer naquilo. A gente deixa, vamos trabalhar outros aspectos, e aí, como eu estava dizendo, às vezes tem uma série de aspectos que a gente vê, alguns até que incomodam, no plural, mas a gente, olha, vamos fazer o seguinte, e aí pegando aquilo que a gente falou lá de manhã, né? Quantos florais entram numa fórmula? E aí, para que a gente vai trabalhar várias questões ao mesmo tempo? A gente vamos trabalhar alguns aspectos, e a gente volta e vamos ver como as coisas estão. E aí a gente retoma o trabalho e, de repente, vai começar a trabalhar outras coisas. Então, isso é um ponto que está muito de um feeling que a gente vai pegando conforme a gente vai trabalhando com a terapia floral, tá? Então, por isso que, assim, quem estudou terapia floral não fique intimidada. Usa, começa a trabalhar. Se não se sente firme, segura para atender pessoas estranhas, assim, começa a fazer o autoatendimento. Todos nós sempre temos alguma coisinha que pode ser melhorada. Então, começa o autoatendimento e vai se observando, vai anotando. Está tomando floral tal, como é que está se sentindo? Faz esse exercício. Começa a tratar pessoas, a cuidar de pessoas próximas. Vai fazendo isso. É um primeiro passo. Eu, quando comecei também a trabalhar com outras práticas, com o reiki, com os florais, com cristais, era assim também. Então, a gente vai trabalhando, e todo terapeuta, ele, em primeiro lugar, ele é terapeuta dele mesmo. Isso é algo que eu aprendi em toda a terapia que eu estudei, com todos os mestres que eu tive, de ter esse olhar. Não falo aqui na pretensão de que eu estou me tornando um ser humano perfeito e que apenas quando eu estiver nessa perfeição é que eu posso contribuir com as outras pessoas. Não é isso. Não é isso. Porque se eu for esperar isso, eu vou virar caveirinha, né? Eu vou embora desse mundo e não vou fazer nada. Porque sempre tem algo a se estudar. Sempre tem algo a acrescentar. Mas a gente tem que dar aquele pontapé inicial. Eu costumo dizer assim, vamos engatar a primeira marcha. A gente engata a primeira marcha, começa a acelerar. O carro vai pedir a segunda, vai pedir a terceira. Não estou falando aqui de carro automático, não. O automático ele vai sozinho. Estou falando no manual. Então, ele vai pedir a segunda, vai pedir a terceira, vai pedir a quarta. Mas vamos lá. E aí, o primeiro passo é com a gente mesmo, né? E aí, a gente vai ganhando essa confiança, essa percepção. Durante um tempo, eu também fiquei num trabalho voluntário, como voluntário, que, aliás, eu ainda faço em alguns momentos. Então, um trabalho voluntário, porque aí você também ganha experiência. E a gente começa, gente, a ter um feeling. É impressionante. Eu não sei explicar, porque é subjetivo, mas a gente começa a perceber coisas. E aí, conforme a gente vai atuando, o nosso olhar vai ficando mais sensível. E a gente consegue, sim, ir percebendo situações que talvez antes passassem assim, né? Passasse aquele elefante na frente, a gente não veria. E aí agora, às vezes, passa uma coisinha, um bichinho, sei lá, uma andorinha ou um pássaro pequenininho, a gente já nota. E às vezes antes passaria um elefante, a gente não veria, né? Então o nosso olhar vai ficando mais aguçado. Isso é algo que a prática traz.
Com certeza. Como tudo na vida, a prática ela é importante. Senão a gente fica só teorizando. E aí a gente volta para aquela história de repertório, de estudar florais com repertórios. E aí a gente não se sente segura. Se o nosso estudo é de repertório, a gente não sente segurança. Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada indicação é uma indicação. Né? As fórmulas são únicas. E vocês sabem que tem uma questão que é engraçada, que às vezes quando eu vou olhar uma pessoa que eu atendi, aí eu vejo assim, vejo ali na minha anotação que a fórmula indicada foi tal, 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 tal. Aí eu falo assim, engraçado, para que eu fiz isso mesmo? Aí eu volto lá para o texto, faço todas as anotações, tá aqui a lógica, né? E aí você consegue ver o encadeamento do seu raciocínio. Né? Então, isso é importante, porque aguça a sua percepção de uma forma tremenda. Tenho certeza disso. Né? Então, nesse caso, eu fiquei muito feliz, porque a criança ela tem essa sensibilidade, ela não tem as barreiras que, às vezes, um adulto tem, um adulto, adolescente mesmo, a barreira do tipo, isso não funciona, não vai funcionar, não tem um comprometimento, a mãe está comprometida, está dando direitinho lá. Esse menino, é que o dele foi feito em vinagre de maçã, tá? E até eu falei para ela, olha, você pode diluir as gotas num pouquinho de água e dar para ele. Ela falou assim, ele está tomando de boa, na boquinha mesmo, sem problema nenhum, que ele não é ruim para tomar nada, então tá fácil. Maravilha. Já vi crianças maiores que não gostam, têm a dificuldade, preferem diluir para poder tomar, né? Então, isso vai de pessoa para pessoa, realmente. Aqui, peraí, esse caso aqui também é um caso também recente, de uma adolescente que é autista, então é um caso bastante desafiador, ela tem 16 aninhos, a consulta foi feita através da mãe, né, a mãezinha dela, que resolveu recorrer à terapia floral, ela faz outras terapias também, então é uma paciente que, peraí que andou aqui, é uma paciente que ela é uma menina muito amorosa, que se relaciona bem com as pessoas, mesmo uma pessoa que ela não conheça, se chegar próximo, se chegar, né, for à casa, né, da família dela, ela recebe super bem, ela tem demonstra afetividade bem, ela tem uma questão que ela não conseguiu ser bem alfabetizada, porque aí teve uma questão de dificuldade também, na escola, de ter, né, aquele profissional ali junto, mas ela começou a fazer estudo em casa, com uma professora em casa, e a mãe dela viu uma evolução gigantesca com essa professora que trabalha com autistas, então usa tudo do ambiente para trabalhar com ela, e é um trabalho bem bacana, bem legal. E o que a mãe estava querendo, na verdade, é que ela diminuísse a agitação. Assim, o que a mãe dela chama de agitação. Ela não tem aqueles movimentos que, às vezes, algumas pessoas autistas têm, né? Aquele movimento que fica, assim, repetitivo, né? Ela tem um movimento, assim, ela tem uns brinquedinhos dela que ela gosta. Aí ela, por exemplo, está assistindo também televisão, segurando os bonequinhos dela. E aí ela assiste os desenhos de televisão andando em volta do sofá. Aí fica andando em volta do sofá, andando, não para, não senta parada para assistir a televisão. Tal. A mãe dela queria que diminuísse um pouco isso, se possível, enfim. E aí ela está usando uma fórmula para 3 meses, associada também a um spray de ambiente, que está sendo colocado no quartinho dela e tudo mais. Então, a mãe, com 1 mês, a mãe falou que com 1 mês que ela começou a ver uma diferença, uma leve diferença, mas que ela está muito consciente que isso demanda um tempo, que tem, né, não é da noite para o dia e tudo mais. Então, assim, mas ela falou assim, não, eu já notei uma pequena diferença, sim,
nela e estão aguardando aí esse tempo. Então, a gente também, de novo, mantém contato para poder ver, né, se realmente vamos manter por 3 meses. A gente não está falando aqui de uma coisa exata, né, no sentido de que eu suponho que sejam 3 meses necessário para a gente bater um papo de novo, mas se antes disso a mãe sentir alguma coisa, perceber algo, a gente vai se falar novamente, vamos, de repente, mudar esse floral aí. Esse trabalho como terapeuta, para mim, pelo menos, ele tem muito essa questão de que a gente faz uma indicação e eu costumo ter essa pegada de falar com a pessoa durante o tratamento, mas assim, sempre de uma forma muito delicada, muito suave, porque eu não quero que a pessoa ache, isso é um ponto meu, eu não quero que a pessoa ache que eu estou ali falando com ela para forçar ela a fazer outra consulta, que ela tem que voltar, que tem que, né, que tem que ter outra consulta, que vai me pagar por outra consulta. Não. Então, eu vou com muito cuidado nesse contato, tá? Eu até aviso a pessoa antes, olha, nesse meio tempo, algum dia aí eu vou chamar, perguntar como é que estão as coisas, para saber como as coisas estão, realmente, tá? Não é para cobrar que a gente tenha que se consultar ou isso ou aquilo. E porque às vezes tem pessoas que ficam um pouco constrangidas. Eu sempre falo, olha, qualquer coisa pode me perguntar, me manda uma mensagem, que assim que eu puder, que eu ver, eu vou responder. Mas às vezes tem pessoas que ficam um pouquinho constrangidas, né? Que acham que eu vou chamar a pessoa e não estou pagando uma outra consulta. Mas eu entendo que esse trabalho do terapeuta, ele, para mim, tá? Ele é um trabalho que ele tem uma continuidade. Ele não começa hoje. Eu não posso tratar a pessoa na minha visão, tá, gente? Então, isso é uma percepção minha hoje. Eu faço uma indicação, me procura daqui a 2 meses, né? Então, eu acho que a gente pode e deve ter esse alinhamento, né? E aí, como é que tá? Então, eu já aviso a pessoa assim, olha, de vez em quando eu vou mandar mensagem perguntando como é que tá, mas não é para te cobrar nada, nem para você se sentir obrigado a nada, por favor. Mas é para saber como você está, como aquela fórmula está, como que a coisa tá fluindo ou não está fluindo. O que está acontecendo? Tá? Então, isso para mim é a forma como eu realmente eu trabalho. E procurando, como eu já mencionei aqui, deixar as pessoas muito à vontade, tá? Para que elas procurem, para que elas digam não, como aquela outra menina falei, né? Olha, eu acho que E aí eu vou falar sobre isso, Daniela, é um ponto que eu acho importante também abordar. Olha, eu melhorei 15 dias, os outros 15 dias eu queria ter melhorado mais, não rolou, então não quero mais fazer o floral. Tudo bem, eu achei que a melhora que ela teve em 15 dias foi bárbara, que de repente o que a gente precisava era modificar a fórmula, mas ela não quis. Ok. Se um dia procurar novamente, ok. Tá? Essa questão que a Daniela colocou aqui, né? Tem gente que acha que a gente tem que estar... essa questão do cobrar. Essa questão do cobrar, ela é interessante porque existe muita dificuldade entre os terapeutas, eu já observei isso, de dificuldade em precificar o seu serviço, de achar que como a gente está trabalhando para melhorar a vida da pessoa, de alguma maneira, que a gente, então, não tem que cobrar, que tem que ter... E aí, assim, é um processo pelo qual eu já passei, isso realmente existe, a gente tem essa coisa, às vezes, até de, meu Deus, eu vou cobrar, caramba. Mas, engraçado, eu já tive várias experiências, né? Inclusive a experiência de pessoas que o trabalho foi feito totalmente gratuito e também não foi nem um pouco valorizado.
Então, assim, vamos lá. A gente estuda para se formar. Então, tem cursos master de terapia floral que custam R$ 2.000, sei lá. Tá? Então, é dinheiro. Então, quantos cursos a pessoa fez? Né? A gente faz vários cursos, a gente compra livros, porque a partir do momento que você quer se envolver nisso, você precisa estudar. Então, a gente gasta com livro. Eu não vou nem falar do meu gasto em ter comprado os florais, porque isso foi uma opção minha. Eu não precisava. Tá? Eu uso mais para mim e tal, pessoa conhecida. Mas livros, cursos e o nosso tempo. Né? E o nosso tempo. Então, é um tempo que você está ali. Então, é uma questão que aí é importante que o terapeuta trabalhe com ele mesmo. Aí, vamos lá, vamos ser terapeutas da gente. Né? O que não impede que a gente veja pessoas que, de repente, não podem pagar um valor, mas pagam metade, ou que você tenha o seu local de trabalho voluntário, ou que você estabeleça, olha, uma consulta por mês ou 2 consultas por mês eu faço de modo gratuito para alguém que chega até a mim por um acaso que a vida traz e que precisa e que não vai ter condição de pagar, tá? Porque não vai conseguir pagar a consulta e nem o floral. Então, eu atendo e ela só vai comprar o floral. Então, assim, isso é uma questão que Daniela, isso existe também, tá? Então, assim, é uma questão de como a gente se coloca, né? Como o próprio terapeuta se coloca. E se a gente for pensar, o médico, ele cobra pelo serviço dele. Ele cobra, né? Assim como tem médicos que eu conheço vários, inclusive médicos para os quais eu já levei pessoas que não tinham condição de pagar o valor daquela consulta, e o cara fez metade do valor, tá? Ou que até atendeu de graça eventualmente. Mas o médico não cobra pela consulta, né? O psicólogo não cobra. Então é um trabalho sério. E aí, gente, de novo, a gente cai naquilo. A exigência de se estudar, estudar e estudar, tá? Porque quando a gente também estuda, sabe o nosso potencial e o que a gente pode fazer, porque a gente tem fundamento que eu falo aqui de estudo, de leitura, a gente se sente também, começa a se sentir também mais confortável até para cobrar, para precificar o nosso serviço, tá? Então, eu acho que isso só reforça essa necessidade da gente investir naquilo que a gente está se propondo a fazer. E aí a gente, então, tem todo o direito, sim, de se apropriar disso e de cobrar, de precificar o nosso serviço. Mais confiante, exatamente, tá? E entender, né? Conhecimento é poder e conhecimento é liberdade. Então, a gente ter essa percepção e sabermos valorizar o nosso trabalho, entendendo tudo que a gente fez, todo o movimento que foi feito para a gente chegar até ali. Então, penso que isso é importante. E esse tema, ele é sempre muito recorrente dentro do meio de terapeutas. E aí, seja a terapia que for, tá? Das práticas integrativas, isso acontece muito. Essa discussão, essa colocação dessa importância de saber cobrar, por que cobrar e que é lícito cobrar, tá? Então, isso é uma realidade e a gente não pode confundir e, né, a gente precisa, até para custear nosso curso, nosso aprimoramento, né, a gente tentando aprofundar, conhecer outros sistemas florais, por exemplo, e tal, a gente precisa de dinheiro. Então, isso é uma questão que também a gente tem que começar a mudar a nossa forma de se posicionar diante disso. Que, naturalmente, a gente não vai agradar todo mundo. Mas isso também
faz parte, certo? Faz parte também aí da vida, da trajetória, né? Então, esses foram os casos que eu separei. Ah, sim, tem mais um caso aqui, que eu acho que é o último caso que eu separei, que foi bastante também impactante para mim. Esse daqui, a pessoa ela passou por 3 atendimentos comigo, agora ela está num outro, continua esse atendimento, né? Vamos ver como é que vai ser. É sexo feminino declarado, é uma pessoa que atua como babá, 39 anos, foi vítima de abuso sexual na infância, ela tinha um sentimento de abandono por parte da mãe, embora ela sempre relata que ama muito a mãe, que sente falta da mãe, que mora em outro estado, mas ela tem, por outro lado, uma mágoa, porque a mãe não abandonou a pessoa que o abusador dela era o padrasto, e a mãe permaneceu com esse padrasto, tá? Que já é falecido. Ela mesma sabe que ela é muito agressiva, que está sempre na defensiva, qualquer coisa que seja dita, ela logo já entende que estão querendo, de alguma forma, abusar dela, ainda que seja não fisicamente, mas também, né, abusar da boa intenção, enfim, dela. E aí, então, nesse caso, ela tinha muito essa coisa da agressividade. Ela é uma pessoa muito reativa e que tudo via pelo prisma de negativo e pontuado por ela mesma, tá? Então, todas essas colocações aí são colocações que a própria pessoa trouxe no seu relato, né? Então, foram indicadas, no caso, 2 fórmulas para ela, uma emergencial, porque tinha umas situações que eram gatilhos para essa agressividade. Então, ela ia encontrar uma determinada pessoa que ela já sabia que ela ia encontrar, porque, enfim, tinha um contexto, e aí ela, que incomodava muito ela, então ela usava o emergencial em algumas situações, e a fórmula de tratamento, vamos dizer assim, normal, né, por 30 dias. E aí ela voltou, dizendo que ela se sentia melhor, que ela já realmente já se conseguia se ante, porque ela, no início, ela sempre teve a noção de que ela era agressiva, mas ela não conseguia, vamos dizer, controlar essa agressividade. Ela já partia para uma agressão verbal, e, né, em relação às pessoas. Aí ela ia a uma pessoa em particular, que ela eventualmente tinha que encontrar, e aí ela disse que passou a ter uma percepção melhor de que essa agressividade vinha, ela já usava o emergencial, conseguia, associado ao frasco de tratamento, controlar os impulsos dela, então ela já estava mais consciente do cenário, né, das situações que serviam de gatilho ali para ela, mas ainda tinha uma coisa de ressentimento com a mãe. E aí, gente, eu também, em momento algum, achei que isso fosse desaparecer com 1 mês de floral, porque são questões profundas e muito sérias, tá? Ela fazia também atendimento com psicólogo, né? E importantíssimo isso, tá? E aí, mas ela conseguia já dialogar com a mãe de uma forma mais fácil. Então, ela falava com a mãe por telefone, por WhatsApp e tal, e estava até já ficando com vontade de repente, visitar a mãe de novo, aquela coisa toda, mas, enfim. E aí passaram mais 30 dias, ela ficou, mantivemos o emergencial, e aí depois, uma outra fórmula, houve uma pequena variação em relação à primeira. Foi um caso em que tinha muitas coisas para serem trabalhadas, mas eu foquei no que era mais interessante ali, que ela concordou, tá, com isso. Eu também sempre, quando eu indico o floral, eu também tenho por hábito sempre dizer, olha, vamos trabalhar então com esse floral as questões tais, tais e tais.
Tá bom assim? Não, tá legal. Eu falei, então vamos trabalhar essas questões, a gente depois retorna e vamos ver o desdobramento, né? Então, aí, ela vai com uma segunda fórmula, né, para mais 30 dias, é um caso que eu não quis prescrever nada para um tempo maior, eu preferi, né, sugerir a ela sempre um retorno em cerca de 30 dias, eu achei que era importante, dada a complexidade da situação e dos sentimentos que ela trazia. E aí ela trazia também uma coisa meio que de culpa, ela tinha uma questão de culpa pelo abuso, ao mesmo tempo culpa de ter o ressentimento com a mãe, então tinham umas questões aí. E aí no terceiro atendimento, ela me relatou que a frequência que ela usava o emergencial estava menor, que era o que eu queria, eu não queria que ela ficasse com esse emergencial ad eterno, né? Eu queria que ela usasse o emergencial realmente menos vezes, ela estava usando bastante, então, assim, se era necessário, beleza, mas eu queria que ela desse uma modulada nisso. E aí, no terceiro atendimento, ela estava já, eu tenho até usado menos o emergencial, estou notando que eu estou conseguindo lidar com as coisas sem precisar ficar recorrendo muito a ele. Tá? Não que não se possa recorrer ao emergencial, mas para ela ele estava sendo quase que uma fórmula constante, também junto da outra. Né? Aí ela falou assim, eu estou conseguindo ficar um pouco mais calma, um pouco mais concentrada, meus pensamentos, porque eu às vezes estou parada e aí me vêm certos pensamentos em relação lá ao padrasto, à mãe, aquilo me perturba, eu já não estou tendo tanto isso, eu consigo fazer minhas atividades sem ficar focando muito neles, de uma forma perturbadora. Programou uma viagem, tá, para encontrar a mãe, estava só dependendo de entrar um dinheiro para ela poder comprar passagem e poder ir, mas era uma coisa que já estava efetivamente nos planos dela, fazer essa viagem. E aí, novamente, eu indiquei uma terceira fórmula, mantive ainda emergencial, eu achei prudente manter, ainda que ela fosse usando menos, mas ainda era necessário em alguns momentos. E usamos uma terceira fórmula. Então, nesse momento, ela viajou realmente, tá? Foi encontrar a mãe, e está lá, e aí esperando ela voltar para a gente, de repente, fazer um novo encontro. Estou esperando ver, ela disse que quando voltasse, ela faria aí para meado de junho, ela deve me procurar. Vamos aguardar, né? Mas a coisa, né, está caminhando, é um caso bastante sério, porque mexe com muitos traumas e muitas questões, assim, que são bastante impactantes, né, na vida de uma pessoa. Então, é um caso bem emblemático, tá? E vamos ver os desdobramentos. Mas já fico feliz porque ela já tem mais consciência dela, de como ela age, reage, e ela está já se apropriando mais. Né? Veja, ninguém vai apagar a memória dela, né? A amnésia não é o caso, não é isso, não é essa a proposta, mas conseguir lidar com a situação. Então, esse está sendo o papel, e no momento, de maneira que ela consiga ter uma vida mais equilibrada daqui para frente. Né? E aí, aqui, né, eu termino com. Eu coloquei referências, as referências que eu usei, e aí que vocês têm, né, no arquivo, né, que vocês receberam. Aqui estão os meus contatos pessoais, o WhatsApp e os 2 Instagrams. Eu tenho o meu Instagram de trabalho, seressencial.terapias, e tenho um outro Instagram, Érica Vel, né, com 2 L's, tá? Que pode fazer contato comigo de uma maneira ou de outra. Quem quiser entrar lá e ver o meu trabalho, fique à vontade, é um prazer. Aqui eu deixei esses slides sobre o nosso Conselho Regional, né, que foi criado, o objetivo dele, acho importante. Acho que eu sou grata ao Conselho por estar aqui, por termos esse momento, por termos esse projeto do Qualifarma, como eu falei lá no início, acho muito importante, acho que é uma valorização nossa, e isso
é um cuidado que o conselho tem com a gente, né? Então, acho que tem que ser valorizado e exaltado na nossa profissão, tá? E aqui, né, quem não segue ainda, a gente tem o Facebook do Conselho Regional do Rio de Janeiro e o Instagram também, acredito que todos vocês já sigam. Quem não segue, acho que é importante, é onde a gente recebe as informações importantes da nossa profissão, os cursos do próprio Qualifarma, que são divulgados. Então, tudo que a gente tem acontecendo de novo na nossa profissão e é postado aí nessas redes sociais. Então, é importante que a gente siga, que a gente esteja antenado e ligado aí nessas informações, tá? Então, eu agradeço a vocês pela presença, por estarmos juntos essas horas todas me ouvindo, e novamente agradeço ao conselho, doutora Thalita, e eu deixo aqui o meu sincero obrigada, é um prazer para mim, sempre, falar sobre terapia floral, falar sobre práticas integrativas, para mim isso é um prazer muito grande, porque é algo que eu vivo, procuro viver cada vez mais, e eu quero, assim, deixar aqui aberto para obrigada aí aos comentários, muito obrigada. Eu quero pedir a vocês, assim, eu quero pedir a quem quiser, né, abrir a câmera e a gente fazer, daqueles que puderem abrir, que quiserem abrir as câmeras, para a gente poder fazer uma foto e a gente poder depois celebrar esse momento. Eu não consigo, acho que eu não consigo, né, ter todas as pessoas na tela, acho que é impossível. Não sei, acho que não tem como. Mas a gente, pelo menos, o grupo que eu estiver vendo aqui, eu não sei. Como é que a gente faz? Se alguém até souber melhor do que eu, porque as tecnologias aí, é como eu brinquei, né? Eu estou lá do tempo do IFP, tem umas coisas que eu consigo dominar nessas tecnologias da vida, mas tem hora que é muita informação. Deixa eu ver aqui se eu faço um... Eliane, você que está aí, você tem meu contato e tudo, se você conseguir fazer até para mim me mandar, eu super te agradeço. Pessoal fera na tecnologia. Pois é. Estou tentando, mas não consegui colocar tudo não, é muita gente. É muita gente, eu acho que tudo a gente não consegue. Lidiane, prazer, eu lembro dos nomes, não tem? O tempo está passando, mas eu lembro dos nomes de vocês. Eu já saí, já. Eu dei um print aqui, deixa eu só salvar, porque eu sou mestre em fazer o print e depois desligar tudo e perder o print, tá? Então, eu sou dessas, mas fico muito feliz, gente, agradeço aí demais e agradeço ao conselho, deixa eu tentar bater uma aqui também, com o telefone, que aí não tem errada. Obrigada a todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer, estou aqui à disposição. Meu agradecimento, Érica, por essa aula tão ilustrativa, tá? Por esse momento especial, um sábado agradável. Obrigada. De muito conhecimento, isso é muito importante para a gente que trabalha no dia a dia e precisa estar sempre se atualizando. Verdade, é verdade. E, assim, para mim, como eu disse, é um prazer grande, porque é um assunto que eu realmente tenho paixão. Tenho paixão. Para mim é transformador, foi um divisor de águas na minha vida, as práticas integrativas. Então, assim, eu não tenho não tenho palavras, e me tocou num ponto em que eu não imaginei que eu fosse ser tocada com essas práticas. Então, assim, foi algo que me surpreendeu. Eu até digo a vocês que logo que eu me formei, e aí já faz 23 anos, eu acho que eu, né,
talvez eu não tivesse a percepção que eu tenho hoje e achasse que, nossa, mas o que é isso? O que são florais? Né? Mas hoje eu entendo e assim, dou um valor tremendo. Se você me permite, a sua emoção, dá para sentir isso durante a aula, né? A sua emoção é cristalina e contamina, né? Obrigada. É o Obrigada. prazer, é o prazer, é o prazer do que exerce, né? Sim, sim, sim. É um prazer no que eu faço e naquilo que eu posso transmitir dessa prática que eu acho, como eu disse, que é transformadora mesmo. Então, eu, assim, sou, como eu sempre falo, É a música sertaneja, né? É o amor. É o amor. É verdade, é por aí mesmo. Então, eu não sei, olha, se todo mundo fez a presença de tarde, que tem uma questão aí da lista. Então, obrigada aí, Jaqueline, Mariana. Vocês, quem não colocou presença, eu acho que lá no grupo do WhatsApp tem um link, né, para preencher a presença, para vocês não se perderem nisso daí. Olha lá, Eliane com a filhota, que participava de aulas online na época lá da pandemia, né? A filha dela meio que se formou com ela. Então, vocês fiquem só atentos aí a essa questão, tá? Para a gente não encerrar e vocês não terem marcado a presença. Mas aí eu acho que está lá o link no WhatsApp e vocês podem entrar e colocar lá o nomezinho de vocês para ninguém se perder. Porque depois da gente ficar junto aqui essas horas todas, vocês não levarem a presença, por favor, né? Ninguém merece. Um abraço, um bom final de Um semana. abraço, prazer em tê-los. E, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, alguma coisa que vocês queiram, só entrar em contato lá pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, será um prazer, tá bom? Então, um abraço grande, beijo grande, fiquem com Deus. Tchau também, tchau. Tchau. Tchau, professora. Obrigada pelo curso, foi excelente. Tchau, nada, até a próxima, se Deus quiser. Abraços, beijos. Obrigada.